Oi amigos, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, esse é o Imparcialmente Santista, eu sou a Isabel Nascimento, muito bem-vindo! Esse vídeo é um pouquinho de especulação, um pouquinho de uma conversa, eu juntei aqui todos os nossos possíveis competidores ali, de possíveis adversários na Copa do Brasil que a gente vai enfrentar agora nas oitavas de final. E eu queria falar com vocês o que eu acho de cada um, quero que vocês escrevam bastante o que vocês acham, e eu vou fazer do que eu menos gostaria de pegar ao que eu mais gostaria de pegar. Lembrando que assim, eu entendo, eu sei que Santos é time grande e que a gente não tem que ficar escolhendo adversário, mas é que a gente sabe quais são as nossas opções, podia trabalhar um pouquinho entre a gente conversar como que seria cada jogo, o que vocês prefeririam. Então, vamos lá! Bom, primeiro, o time que, na minha opinião, eu menos gostaria de pegar dos 8 possíveis, né? Pra quem não sabe, de um lado do pote vão estar nós, Corinthians, Fluminense, o campeão da Série B, campeão do Nordeste, campeão da Copa Norte, todos esses de um lado. E do outro lado, os 8 que estão vindo da Libertadores. Então a gente tem desde os que ainda estão da Libertadores, como o São Paulo, que nem se classificou, que ficou na pré-Libertadores, mas por mais que ele não tenha se classificado, ele vai para esse outro pote. Eu acho que é por isso também que é tão importante você ir para Libertadores, porque olha tudo que a gente já passou. A gente passou por Altos, a gente passou por Atlético Goianiense, a gente passou por Vasco, e esse outro time ele entra lá na frente. A rodada que a gente tá agora, se o Santos passar, o Santos ganha mais de 3 milhões de reais. A gente ganhou mais de 2 milhões na última rodada que a gente conseguiu passar do Vasco. Então, além de ser uma Copa muito atrativa, porque são os melhores times do Brasil ali competindo, você tem uma atração muito alta, que é a atração financeira. Bom, mas vamos direto ao assunto. Eu acho que, na minha opinião, o melhor elenco do país, o melhor futebol que vem sendo jogado é o do Flamengo. Eu acho que, assim, se você pegar os últimos anos, é claro, o Santos foi desclassificado em 2017 pelo Flamengo, até tô com as informações aqui. Em 2017 a gente perde a ida e ganha aquela volta naquele belíssimo jogo de 4-2, até com um gol do Bruno Henrique, aquele jogo que se valesse gol fora, a gente passaria, mas como o gol fora não valeu mais, até foi o caso contra o Cruzeiro. Então, o retrospecto contra o Flamengo não é muito bom. Eu acho que o Flamengo hoje ele é um time com um recurso financeiro inigualável, então os salários inimagináveis que a gente tem ali no Flamengo, as peças principais do time deles são muito complicadas para nós, pelo menos para mim. Eu acho que você vê o Gabriel jogando pelo Flamengo, o Gabriel beijando o escudo, ainda não é uma coisa que é muito atraente. Eu entendo a posição dele, não sou contra o Gabriel, eles pagam o salário dele, ok, mas os maiores pilares do Flamengo hoje são principalmente Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, principalmente no ataque. Então é um time que é muito rápido. Ele estreou no Brasileiro contra o Cruzeiro, num grande jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que ali, entre Flamengo e Cruzeiro e Santos e Grêmio, foram as melhores partidas da abertura desse Brasileiro. Mas é um time muito chato, é um time que você jogar no Maracanã lotado é muito complicado, é um time que tem um peso grande. Então, na minha opinião, é o time mais complicado que a gente poderia pegar desses 8. O Flamengo hoje disputa ainda a Libertadores, ele pode ser classificado, mas não é tão simples. Então existe uma pressão interna que é muito maior do que a da Copa do Brasil, porque o Flamengo tem a tradição de cair na primeira fase da Libertadores. Na minha opinião, depois do Flamengo a gente tem o Cruzeiro. O Cruzeiro, né, é o time mais copeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Ano passado fomos desclassificados pelo Cruzeiro, num jogo que se tivesse também o gol fora a gente poderia seguir classificado, naquela disputa de pênalti terrível, acho que uma das piores disputas de pênaltis que o Santos já fez, pênaltis batidos com displicência, pênaltis terríveis. Então eu acho que o Cruzeiro é um time complicado, o Cruzeiro é um time que sabe muito bem jogar a Copa do Brasil, é um time que está estruturado, tem um técnico há muito tempo, mas acho que as peças chaves do Cruzeiro, como o do Flamengo é no ataque, o do Cruzeiro é a parte técnica. Então você tem um técnico que tá lá há muito tempo, o Mano Menezes gosta muito dessa competição, Fred fazendo muito gol por mais da idade, Fred faz muito gol, tá indo muito bem.
campeão mineiro, não que isso valha muita coisa, mas você acaba chegando no embalo. O Cruzeiro ainda tá invicto no Mineirão, né, no estádio Mineirão, estava com uma invencibilidade desde o começo do ano que foi perdida pelo Flamengo, então é um time bem embalado. Eu acho que os pilares atuais do Cruzeiro são principalmente o Mano, o Fred, talvez o Rodriguinho, que tá fazendo uma boa temporada, mas eu acho que é um time bem complicado pra gente pegar agora. Ano passado, em 2018, a gente perdeu os 2 jogos contra o Cruzeiro na Vila e fora de casa, e atualmente na Libertadores o Cruzeiro tem uma das melhores campanhas da Libertadores totalmente classificado. Então eu acho que pelo embalo do time, é um dos times mais difíceis, até acho que eu colocaria o Cruzeiro e o Flamengo ali como uma disputa entre os 2 times mais complicados pra gente pegar nas oitavas de final. Bom, agora começa a ficar muito complicado, que eu acho que os times estão bem nivelados, né? Talvez eu poderia colocar aqui o Grêmio muito por causa dos seus pilares, né? Eu diria ser Renato Gaúcho, o Everton e a zaga mesmo do Grêmio, que por mais que a gente tenha conseguido passar por ela no final de semana, é um time complicado. O Grêmio foi campeão gaúcho, mas também não que isso seja grande coisa. O Grêmio não vive um bom momento na Libertadores. O Grêmio precisa vencer o jogo para permanecer na competição. Então é um time que tem uma certa atenção, mas eu acho que é um time muito complicado ainda de se trabalhar. Você tem o André, que pode não estar jogando tudo isso, mas, por exemplo, a gente teve o Tardelli, que quem viu o jogo Grêmio e Santos no último final de semana, viu como esse jogador ele é efetivo. Ele é um jogador que entra pra matar o jogo. Ano passado teve o fatídico 5-1 lá em Porto Alegre e o empate 0-0 na Vila. Então eu acho que é um time complicado pra gente pegar na Copa do Brasil. Mas talvez por não ser tão embalado como os outros, por mais que tenha o campeonato regional, que é muito grande pra eles, tá vivendo essa pressão na Libertadores, eu acho que talvez o Flamengo e o Cruzeiro estejam à frente do Grêmio por momento. A gente não tá vendo a história do clube, mas pelo momento eu acredito nisso. Bom, aí eu colocaria até o Palmeiras. O Palmeiras acho que é um grande clássico, eu acho que tá entalado em todo mundo a Copa do Brasil de 2015. Então é um grandíssimo problema que a gente tem que entender essa Copa do Brasil, como que a gente pôde deixar uma coisa que seria tão na nossa mão, uma Copa do Brasil como aquela. Então eu acho que o Palmeiras, ele é complicado sim, é um elenco muito bom, mas que talvez não se entendeu ainda, talvez uma briga de egos, a gente não sabe. A gente pode colocar o Dudu como um grande cara desse Palmeiras. Também tem Ricardo Goulart, também tem o próprio Filipão, que eu acho que é um cara que consegue desestabilizar muito pela experiência, muito por saber lidar com o time. Além de inúmeros outros jogadores, eu acho que você tem o Zé Rafael, você também tem Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa foi muito bem nos últimos jogos, eu gosto desse jogador. Falando um pouquinho de Palmeiras, né, o Borja disse que não tem espaço no Palmeiras. O Santos até ofereceu pagar metade do salário, mas ainda não teve uma negativa nem uma positiva sobre isso. É um jogador que eu tenho receio, eu acho que é um salário bem alto, né, mas ele pode ser um novo Cueva no Santos, que é um jogador que a gente espera e não entrega, como pode também dar certo, mas também a gente tá indo atrás do Ricardo Oliveira, então eu não sei qual é o tipo de centroavante que o presidente junto com o São Paulo espera. E além disso, é claro, né, Copa América tá aí, mais um estrangeiro também. Dizem que a Chape queria o Copete, o Arthur Gomes, mas enquanto a gente não se livrar de algum estrangeiro, fica mesmo complicado a contratação de mais um. E a Copa América tá aí, ele pode muito bem ser convocado pela Colômbia e a gente não sabe o que vai acontecer. Ano passado a gente empatou com o Palmeiras em casa, perdemos fora e no Paulista a gente empatou. Então é um retrospecto bem ok, bem equilibrado contra o Palmeiras. Mas eu acho que o fator Copa do Brasil 2015, o fator ser clássico, torna esse jogo mais tenso. É um time que não ganhou o Paulista, que se ganhasse seria obrigação, mas como não ganhou, o famoso Paulistinha. E é um time que sofre muita pressão para ganhar tudo por causa do fator financeiro, um time extremamente caro. Bom, eu coloco agora o Internacional. O Santos não tem um retrospecto bom contra o Internacional. No ano que o Inter cai, em 2016, a gente consegue perder pro Internacional na Copa do Brasil. A gente é desclassificado pelo Inter, o time que caiu no Brasileiro, então realmente a gente não tem muita sorte. Um dos pilares ali do Inter, a gente pode se dizer que é o Guerreiro, que é um jogador que tá chegando e tá fazendo muito gol, é um jogador que desequilibra, não só desequilibra a partida, mas como o ambiente. É um jogador muito inteligente, é um jogador que consegue fazer a famosa catimba, é um jogador que consegue levar a torcida. Ano passado até que a gente teve uma vitória e um empate contra o Inter, não foi nada demais, mas eu acredito que o Inter seja um time chato, é um time embalado. Por mais que não tenha ganho o Campeonato Gaúcho, quem viu a final do Gaúcho viu que foi muito pau a pau. Bom, agora sobraram os três, né? São Paulo, o Atlético e o Galo.
O São Paulo, eu acho que seria difícil a gente pegar o São Paulo. Eu acho que a gente tem uma competência maior que eles. Tem um time melhor que o São Paulo, mas por ser clássico talvez teria algum tipo de problema. O Pato acabou de chegar, você tem o Hernani, você tem o Arboleda, você tem o Antony, você tem algumas boas peças, enfrentar o Cuca até, nosso técnico do ano passado, mas eu acho que talvez esses 3 times, São Paulo, Atlético e Galo, na teoria, seriam times um pouco mais fáceis, né? Você tem o Atlético, que é um time que não tem muita tradição, mas que fez uma partida excelente, uma das melhores partidas do ano de um time brasileiro contra o Boca Juniors. Você tem o Galo, que vive uma desorganização interna absurda, acabou de mandar embora o Levir. Então, você tem esses 3 times que acho que estão em níveis um pouco inferiores dos outros que eu falei. É claro, isso é futebol, a gente nunca sabe, a gente pode perder contra qualquer time, como a gente pode muito bem ganhar do Flamengo e ser um jogo simples pro Santos. Não acho que time grande tem que escolher quem vai pegar, mas isso é só uma opinião pra gente discutir aqui, vocês falarem quais times vocês achariam que seria legal a gente pegar, qual time seria bom, se você quer logo pegar o Palmeiras pra ser uma revanche, ou o Cruzeiro. Eliminamos o São Paulo em 2015, 3-1 ida e volta. Eliminamos o Atlético Paranaense na Libertadores. Então nós temos um bom retrospecto com esses times, mas eu acho que por eles estarem vivendo um pouquinho mais de desorganização ou por serem times sem tanta tradição, como é o caso do Atlético Paranaense, podem ser jogos um pouco mais simples. Então é isso. Queria que vocês falassem aqui qual jogo, qual time que vocês gostariam de pegar, se vocês têm alguma preferência, não falando que devemos escolher, mas se vocês têm alguma preferência de estilo de jogo, e boa sorte pra nós. Se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, que a gente chegou a 7 mil inscritos, a gente aumentou 1000 inscritos do último vídeo pra esse, eu tô muito feliz e se a gente continuar crescendo, eu vou continuar fazendo mais vídeo porque é o que eu gosto. Eu fico muito feliz com todos os comentários de vocês, até vários comentários de gremistas que vieram no último vídeo comentar. Gremistas esses que quando a gente tomou de 5 também vieram no vídeo e não vieram com falta de educação, só vieram falar que o time do Grêmio tava bem encaixado e vieram agora de novo falar que o time do Santos jogou bem. Então, fico muito feliz pelo respeito. Eu acho que futebol é isso, a gente admitir quando erra e admitir quando o outro é melhor, porque isso acontece. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!